estamos aqui para mais um vídeo e nessa oportunidade estaremos falando a respeito de um tema que é discutido todos os anos, principalmente pelos cristãos e evangélicos do nosso país e de todo o mundo. Vamos falar a respeito do Natal. O que é o Natal? É pecado celebrar o Natal? Qual é a origem do Natal? Bem, essas são perguntas que nós poderemos responder e discutir a respeito dessa temática tão importante ao longo desse vídeo. No Natal nós comemoramos o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, o Salvador do mundo. Hoje nós sabemos que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. No entanto, na Bíblia nós temos inúmeros versículos, principalmente nos Evangelhos, que falam a respeito do nascimento glorioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ora, se não fosse tão importante, por que então registrá-la nas Escrituras Sagradas? O nascimento de Jesus, a maneira como ele foi concebido, o momento exato, a ocasião, a circunstância histórica, tudo isso é muito bem detalhado pela Palavra de Deus. E por isso deve ser lembrado por cada um de nós que cremos na Palavra do Senhor, que cremos na Bíblia Sagrada e que cremos que Jesus é o Salvador do mundo. A respeito da data 25 de dezembro, o que falar a respeito disso? Bem, 25 de dezembro foi uma data instituída no ano 354 pelo Papa Libério. Na verdade, nós não sabemos exatamente em que mês ou em que ano ou data Jesus nasceu. Alguns historiadores, alguns estudiosos vão dizer que Jesus nasceu entre o mês de junho e julho, outros afirmam que foi no mês de setembro. No entanto, nós não temos com exatidão a certeza de quando, de fato, o Salvador do mundo nasceu nessa terra. Por isso, foi criada uma data fictícia, o 25 de dezembro, para poder celebrar esse momento tão importante na história do cristianismo. Além do mais, esse momento foi tão importante que dividiu a história no meio, antes de Cristo e depois de Cristo. Agora, muitas pessoas ficam inculcadas pelo fato de o nascimento de Jesus ser celebrado exatamente no dia 25 de dezembro. Muitas pessoas têm dificuldade de aceitar o Natal exatamente por conta da sua data, a data do dia 25 de dezembro. Para nós entendermos isso, precisamos voltar um pouco à história e quando nós lemos a história da humanidade e chegamos aos primeiros séculos do cristianismo, ali quando Roma imperava na época sobre todo o mundo, nós iremos perceber que os romanos, nessa mesma data, no dia 25 de dezembro, comemoravam o nascimento do que eles chamavam do Deus Sol invencível. Era um dia sagrado para os romanos e para vários povos bárbaros da época em que era celebrado o nascimento desse Deus Sol. Mas muitas pessoas dizem que pelo fato de no dia 25 de dezembro ser celebrado o nascimento desse Deus Sol, que o Natal teve origem pagã. Mas a pergunta que eu faço é, será que o Natal tem origem pagã? O que nós celebramos no Natal? Será que no Natal é celebrado o nascimento desse Deus Sol invencível? Ou é celebrado o nascimento do Filho de Deus, do Sol da Justiça, do Senhor e Salvador Jesus Cristo? Nós estamos celebrando o nascimento do Filho de Deus. Não estamos celebrando o nascimento de um Deus pagão, de uma divindade qualquer. Outra pergunta que eu faço, quem é esse Deus Sol? Será que ele existe ou já existiu em algum momento da história? Ora, se eu disser que o dia 25 de dezembro é o dia do nascimento desse Deus ou dessa divindade, de certa forma eu vou estar crendo, eu vou estar dando ibope para uma história que foi inventada pela mente humana. Não faz sentido eu atribuir o dia 25 de dezembro ao nascimento de alguém que nunca existiu, de um Deus pagão, de uma divindade qualquer. Nós não podemos colocar isso na nossa mente. Todos os dias pertencem ao Senhor. Sabemos que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, mas também nós não sabemos ao certo quando ele nasceu. Portanto, nada mais justo do que você instituir uma data
fictícia para celebrar o seu nascimento, já que nós não sabemos quando realmente foi. E naquela época, o objetivo dos cristãos era de evangelizar os pagãos. Ora, eles se aproveitaram de uma festa que era realizada para cultuar uma divindade que não existia, uma divindade pagã, e aproveitaram-se daquele momento para falar a todas as pessoas que nós devemos celebrar a Deus e não aos deuses que foram formulados e inventados pela mente humana. O nosso objetivo é adorar o único Deus, o Deus que foi revelado nas Sagradas Escrituras, o Deus que se revelou à humanidade por meio do seu Filho amado Jesus Cristo. Foi Ele quem se encarnou, foi Ele quem se tornou homem, e nós devemos celebrar sim o seu nascimento, e não o nascimento de um suposto Deus Sol. Ele nunca existiu, ele nunca fez parte da história humana. Isso é uma coisa inventada pelas pessoas. Por isso que nós precisamos pregar o verdadeiro e genuíno evangelho às pessoas. É exatamente isso que o diabo faz, inventa histórias. O diabo cega o entendimento dos indivíduos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho do Senhor Jesus Cristo. E nós, como cristãos, como servos de Deus, deixaremos as pessoas morrer na sua ignorância? Deixaremos essas pessoas perecer pensando estar fazendo o que é correto? De maneira alguma. Precisamos falar a verdade, precisamos pregar o evangelho de Jesus Cristo, e graças a Deus que não é mais comemorado esse tipo de festa pagã a um Deus que nunca existiu, a uma divindade inventada pela mente humana. Não, hoje nós comemoramos o único e verdadeiro Deus, que é anunciado pela palavra do nosso Deus Todo-Poderoso, o Filho unigênito de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu me lembro da história de Paulo, lá em Atos capítulo 17, a partir do versículo 22, quando Paulo prega no Areópago para os filósofos. Ele diz que, certa feita, ele viu um altar, e na inscrição daquele altar estava dizendo assim: ao Deus desconhecido. Ora, eles não sabiam nem quem estavam adorando. No entanto, Paulo se utilizou daquele altar, se utilizou daquela ocasião e daquele momento e da ignorância daquelas pessoas para lhes pregar o verdadeiro evangelho, e se aproximou daquelas pessoas e disse: olha, eu sei exatamente quem é esse Deus desconhecido, eu sei a quem vocês estão adorando o único Deus, o Criador dos céus e da terra, o Senhor Jesus, que morreu, que se entregou para perdoar os nossos pecados. Então olha que coisa maravilhosa, foi exatamente isso o que o apóstolo Paulo fez na sua época, foi justamente isso que a igreja fez também, substituindo uma celebração que não tinha nada a ver com a história da humanidade, que nada tinha a ver com a revelação das Escrituras, e dizendo: olha, vocês estão errados, na verdade nós precisamos servir e adorar ao Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Portanto, o Natal não é uma festa pagã. Primeiro, porque não existe Deus Sol. Segundo, mesmo que existisse um tal de Deus Sol, no Natal nós não celebramos. Nós celebramos o nascimento de Jesus Cristo, Filho de Deus. E terceiro, porque é nossa obrigação, é nossa responsabilidade enquanto igreja anunciar o nascimento, anunciar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. É nosso papel. A Bíblia diz lá em Lucas, no capítulo 2 e no versículo 10, que os anjos anunciaram o nascimento de Jesus. E eles chegaram a determinadas pessoas na época e disseram: olha, eis que nasceu na cidade de Davi, na cidade de Belém, o Messias, o Salvador do mundo. Antes eles falam: eis que vos trago boas novas, ou boa notícia de grande alegria, que são para todos os homens. Ou seja, as boas novas devem ser anunciadas a todas as pessoas, a toda a humanidade. Portanto, celebrar o Natal nada tem a ver com paganismo. Isso é uma ideia totalmente distorcida e equivocada. Nós estamos celebrando aquele que é digno de honra, de glória e louvor para todo sempre. Agora, existem muitas coisas que nós praticamos hoje que são de origem pagã.
mas que não são necessariamente pecado. Por exemplo, o casamento, como é realizado hoje, teve origem no paganismo. O vestido de noiva, né, o vestido branco, teve origem também no paganismo. A aliança que nós usamos na mão esquerda também teve origem no paganismo. O véu de noiva, o bolo da festa, o arroz que é jogado nos noivos quando estão saindo do altar e várias outras coisas do nosso dia a dia. O calendário que nós utilizamos na nossa casa, as cadeiras que ficam no púlpito da igreja, reservadas ao pastor e aos demais obreiros, e muitas outras coisas. Se você for fazer uma pesquisa, praticamente tudo o que nós temos hoje aqui no Ocidente, que é cultura e que fazem parte da prática da nossa sociedade e da igreja evangélica, veio do paganismo. Então nós deveríamos abolir todas essas coisas, já que teve origem no paganismo. Não significa dizer que nós somos pagãos. Não significa dizer que nós estamos pecando. Celebrar o Natal não é uma ordenança bíblica, como no caso do batismo e da Santa Ceia do Senhor, que são ordenanças em forma de ritual religioso, administradas pelo pastor da igreja, com aprovação dos membros da igreja, e que foram ordenados pelo Senhor Jesus para que a igreja assim pudessem executá-los durante a sua existência. É uma obrigação nossa, enquanto cristãos, ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e participar da Santa Ceia do Senhor Jesus. Ora, se eu participo uma vez por mês, se eu participo 4 vezes ao mês, se eu participo uma vez ao ano, não vem ao caso. E quando celebramos a Santa Ceia do Senhor, nós estamos nos lembrando a respeito da morte de Jesus. Mas como lembrar a morte de Jesus sem se recordar primeiro do nascimento de Jesus e do seu ministério? Ora, se Jesus não houvesse nascido, ele também não teria morrido. E se ele não tivesse morrido e ressuscitado, nós não teríamos o porquê de celebrar e de glorificar o nome santo do Senhor. Então tudo começou com o seu nascimento. Apesar do Natal não ser uma ordenança, comemorar o Natal não é antibíblico. Em Lucas, no capítulo 2 e no versículo de número 8, a Bíblia vai nos dizer que os anjos celebraram esse momento tão maravilhoso. A Bíblia vai nos falar sobre o Gloria in excelsis Deo, que significa glórias a Deus nas alturas. Os anjos anunciaram o nascimento de Jesus. O coral celeste celebrou esse momento glorioso. Os pastores e os magos visitaram Jesus por ocasião do seu nascimento. E o seu nascimento está assim registrado nas Escrituras, nos Evangelhos, os primeiros livros da Bíblia. Atos dos Apóstolos vai nos falar a respeito do que aconteceu nos primeiros anos após o ministério de Jesus aqui na terra. Nas epístolas e nas cartas do Novo Testamento, nós iremos perceber que em muitas ocasiões os apóstolos falam a respeito da encarnação de Jesus, do ministério de Jesus, dizendo que é importante nós pregarmos e falarmos a respeito desse momento tão glorioso, porque o próprio Deus, o próprio Senhor dos céus e da terra, se fez carne, se tornou homem, assumiu o nosso lugar na cruz, morreu por cada um de nós, para que os nossos pecados fossem purificados. Mas aí você poderia me perguntar, não, mas nós devemos celebrar o nascimento de Jesus, o seu ministério, a sua vida, a sua morte todos os dias. Correto? Devemos celebrar todos os dias, devemos viver o Evangelho de Jesus todos os dias. Agora, existe um dia específico de comoção nacional e internacional, onde todos se reúnem com um só propósito, de lembrar a respeito desse momento. Quando nós celebramos a ceia, nós nos reunimos na igreja justamente para lembrar a vida de Jesus, o ministério de Jesus, a morte de Jesus. Nós não celebramos a ceia todos os dias. Nós fazemos aniversário todos os dias. Todos os dias nós temos a oportunidade de viver uma nova etapa da nossa história. No entanto, nós reservamos um dia no ano para celebrar o nosso aniversário. Na Bíblia Sagrada,
nós temos inúmeras festas que eram celebradas pelos judeus. A festa da Páscoa, a festa do tabernáculo e tantas outras festas que deveriam ser celebradas para que o nome de Deus fosse glorificado, para que o povo de Israel não se esquecesse da sua origem e do que Deus havia realizado na vida deles. No entanto, eles não celebravam todos os dias. Existia uma ocasião específica para que a nação inteira pudesse celebrar esse momento glorioso. É por isso que é tão importante nós celebrarmos o Natal com a nossa família, com a igreja, nos lembrando a respeito do momento mais importante da história da humanidade, que foi o momento em que Jesus, o Filho de Deus, o próprio Deus, se entronizou em nosso meio e foi chamado de Emanuel, o Deus conosco. Agora, o que dizer a respeito do Papai Noel? O que dizer a respeito da árvore de Natal? Bem, o Papai Noel nada tem a ver com a história do Natal. Na verdade, o Papai Noel teve origem num bispo, né, que realizava boas obras lá na Europa, e por conta das suas boas obras ele foi tido como um bom velhinho, né, porque ele ofertava, ele ajudava, ele dava esmolas às pessoas e normalmente colocava o seu dinheiro, as suas esmolas, nas chaminés da casa desses indivíduos. Aí veio a figura do Papai Noel e tal. Depois a Coca-Cola inventou essa roupa vermelha, né, com branco, símbolo também da cor da Coca-Cola, etc. Aí vem o comércio, né, muito se utiliza desse momento para poder vender, para poder comprar, para dar presentes, enfim, nada disso tem a ver com o Natal. Eu não vou dizer que seja pecado você dar presentes ou comprar coisas no Natal, não. Mas não é esse o motivo. Não é por isso que existe o Natal. Nós não celebramos o Natal para comprar, para vender, para dar presentes, não. Nós celebramos o Natal para nos lembrarmos desse momento tão importante na história da humanidade. A árvore de Natal teve origem com a prática do próprio Martinho Lutero, né? Diz a história que Martinho Lutero, num certo dia, quando estava passeando pelo bosque, pela floresta próxima à sua casa, ele avistou aqueles pinheiros maravilhosos, cobertos de gelo, e glorificou a Deus pela beleza daquela visão. E ele cortou alguns galhos daquele pinheiro, levou até a sua casa, os enfeitou, colocou uma estrela, né, e mostrou a beleza da natureza para os seus filhos. É pecado você ter uma árvore de Natal? Não. A Bíblia não nos fala nada a respeito disso. Agora, a árvore não é símbolo do Natal. O símbolo do Natal é o Senhor Jesus. Nós não podemos nos esquecer disso. Nós não podemos deixar de ensinar as pessoas, os nossos filhos, os nossos netos, os nossos vizinhos e familiares a respeito do real sentido do Natal, que é a pessoa do Senhor Jesus. Aproveite esse Natal para você dar presentes a Jesus também. Como é que eu dou presente a Jesus? Presenteando aqueles que não têm condições, doando alimento, doando roupas, dando um abraço, ajudando financeiramente. Quantas pessoas irão passar o Natal sem ter o que comer, sem ter o que vestir, com fome, né, passando necessidade? Você pode se utilizar desse momento para abençoar essas pessoas, porque quando você abençoa o pequenino, quando você abençoa os necessitados, você está também presenteando a Jesus. Você está fazendo isso por Jesus. Você está fazendo isso pelo próprio Senhor Jesus. Então que você aproveite esse momento em que a sua família vai estar toda reunida para falar do Evangelho de Jesus, para pregar a palavra do Senhor Jesus, para falar do seu amor glorioso pelas pessoas da face da terra. Que esse momento seja um momento importante na sua casa e na sua família. Um momento em que vidas sejam restauradas e abençoadas pelo poder de Deus. Um grande abraço e até a próxima vez, onde estaremos abordando sobre outros assuntos. Nos acompanhe, se inscreva em nosso canal e compartilhe esse vídeo, e que Deus te abençoe.